Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Boa noite, estamos ao vivo no Instagram e no Face, então, um olho no peixe, outro no gato, e eu vou tentando coordenar tudo, tá bom? Estou aqui para tirar dúvida de vocês e para a gente bater um papinho sobre a importância do intestino no processo de emagrecimento e na saúde como um todo. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Boa noite, Grace. Seja bem-vinda. Estão me ouvindo? Perfeito. Juliana, boa noite. Ana, boa noite. Tiara, boa noite. Tudo jóia? Então tá bom. Estamos ao vivo no Face e no Insta e hoje a gente vai falar sobre a importância do intestino no processo de emagrecimento e na saúde como um todo, tá bom? Eu espero tirar a dúvida aí de todos vocês. Vamos lá, então. Para a gente começar, para a gente aquecer, eu quero perguntar se vocês sabem o significado da palavra enfesado. Alguém aqui sabe o significado da palavra enfesado, a origem, da onde vem? Sim? Legal, Gre, obrigada. A origem da palavra enfesado. Nossa, um monte de gente aqui no Insta e eu não estava nem vendo, não sei o que aconteceu. Juliana, não. Ana, sim. Quem sabe? Quem sabe quiser colocar. Boa noite, Pamela. Boa noite, Débora. Boa noite, Karine. Muita gente por aqui. Que bom, obrigada pelo prestígio. Vamos lá. A palavra enfesado vem do termo cheio de fezes. Então, quando se criou a palavra enfesado, a origem veio daí. E hoje em dia a gente utiliza muito essa palavra enfesado, né? Ah, tá de mau humor, tá enfesado, né? Tá bravo. E a gente não sabe que, na verdade, isso vem, aí a Ana falou, né? De alteração de humor, né? Então, foi o nome que foi dado para, na verdade, para as pessoas que tinham ali um excesso de fezes. Por que, então, foi dado o nome enfesado? E aí não é à toa que foi dado o nome enfesado. Porque quando a gente está com o intestino cheio de fezes, quando a gente não está evacuando como a gente deveria, o que acontece? A gente tem sim uma alteração de humor. A gente fica assim enfesado. Então hoje a gente não utiliza o enfesado só para quem está cheio de fezes, a gente utiliza para alguém que está bravo, para alguém que está mal-humorado, mas a origem foi essa: alguém que está ali cheio de fezes, alguém que tem o humor alterado. E por que isso, né? Porque no nosso intestino é produzido 95% da serotonina. Antigamente, acreditava-se que a maior parte da serotonina era produzida a nível cerebral, e hoje se sabe que 95% da serotonina é produzida no nosso intestino. Então, olha a importância aí de um intestino saudável, porque ela só vai ser produzida no intestino saudável. O intestino que não está saudável, o intestino que não funciona como deveria, né? Dentro dos padrões, a gente já vai entrar nisso. O intestino que está em desbiose, ele não vai produzir a serotonina numa quantidade que precisaria produzir. E qual a importância da serotonina? A serotonina é o hormônio responsável pelo bem-estar, né? Então aí a gente já vê a alteração do humor. Prazer, então olha aí a comida, minha gente, olha aí a busca por alimentos mais gordos, por fome, né, excessiva. Então, bem-estar, prazer e saciedade. Então, eu busco, além de comer mais, porque eu não estou saciada, eu busco prazer nessa comida, né? E eu tenho uma alteração de humor. Estão entendendo? Mandem corações se vocês estão entendendo. Para eu saber que está sendo ok, que eu estou usando as palavras que vocês conseguem entender, que eu não estou usando nenhum nutricionês aqui, né? É importante que vocês entendam, que seja uma linguagem que seja acessível para todos vocês. Ficou entendido, então, da onde vem o termo cheio de fezes e a importância que tem o nosso intestino, esse hormônio que é produzido nele, né? Boa noite, acho que é Marcos, da Atlética, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Então, a importância aí do nosso intestino na produção aí da serotonina,
no controle do nosso humor, no controle da nossa saciedade, do nosso bem-estar, do nosso prazer. Sim, então tá bom. Então vamos dar continuidade. E aí, por isso, atualmente o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, de tamanha importância que ele tem. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a importância dele. A medicina mais tradicional, a medicina integrativa, ela considera o intestino como segundo cérebro, porque a gente acredita que as doenças, elas entram e saem pelo intestino. Então, se eu tenho um intestino que não está saudável, intestino em desbiose, né? Intestino que não está bem povoado ali, bem reparadinho, é ali a porta de entrada para as doenças. O enterócito é a barreira que protege o intestino, tá? E aqui está o intestino, eu explico para o paciente, aqui está o intestino e aqui está a corrente sanguínea. Então, se eu não tenho intestino reparado, essa barreira está frouxa, eu vou começando a deixar passar fezes, fungos, bactérias, resto de alimento para a corrente sanguínea. Então, eu afrouxo, isso cai na minha corrente sanguínea. A partir do momento que cai na corrente sanguínea, essa bactéria, esse fungo, esse resto de alimento vai atacar qualquer órgão. E aí começam as inflamações, e aí começam as doenças. Por isso, a importância da gente ter um intestino bem povoado, bem reparado, o enterócito bem fechadinho, para a gente não deixar passar nada que está no nosso intestino para a corrente sanguínea. Ficou claro até aqui? Sim? Podemos prosseguir? Está numa velocidade legal para vocês? Então, tá bom. Vamos lá. Então, o intestino é considerado nosso segundo cérebro. O nosso intestino é a porta de entrada e saída. Então, se o intestino está bem reparado, eu começo a desinflamar todo o meu corpo. Eu começo a diminuir inflamação, começo a diminuir doenças, ok? E aí, o que eu preciso? Como é que eu sei que meu intestino está saudável, tá? Primeiro, eu sei que esse tema é um pouquinho estranho de ser falado, mas de extrema importância, né? Então, não liguem aqui, porque eu vou utilizar palavras mesmo e a gente vai falar em aberto aqui. O intestino, para ele estar legal, para eu saber que ele está funcionando de forma adequada, para eu saber que ele está saudável, ele tem que funcionar todos os dias. Gente, quantas pessoas eu pego no consultório que tem o intestino que funciona uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? E já tem isso como um normal. Quando eu pergunto como é que seu intestino funciona, normal. O que é normal para você? Dia sim, dia não, a cada 2, 3 dias, uma vez na semana, né? E aí a gente sabe que esse paciente, ele tá todo descontrolado, né? Que a produção de hormônio dele tá toda bagunçada, que ele tem ali uma entrada muito grande dessa questão de inflamação, né? A corrente sanguínea já sendo invadida. Então, é muito importante a gente saber tudo isso, tá? Os gases é um sinal de desbiose, tá? É um sinal de fermentação. E aí, seu fermento começa, né, a afrouxar esse intestino e a tirar essa barreira que está reparada e afrouxar também, tá bom? Então, vamos lá. Ele tem que funcionar todos os dias. Outra coisa importante para a gente saber, funcionar todos os dias em formato de bananinha, tá? Aquela banana, ele tem que ser compridinha, essas fezes. Em formato de banana lisa, tá? Se essas fezes, elas não forem em formato de banana, forem compridas, mas forem mais ressecadas, né? Tiverem mais ondulações, ele tende para umas fezes um pouquinho mais ressecadas. Ainda que funcione todos os dias, ele ainda não está saudável. Ou se ele funciona todos os dias, e aí eu tenho paciente que fala, não, funciona super bem. Funciona 1, 2, às vezes 3 vezes por dia. Ok. E aí eu pergunto como que é o formato dessas fezes. E aí, sai no formato de bananinha? Não, sai mais picada. Por que é importante a gente saber? As fezes mais picotadas, ou aquelas fezes a gente fala em forma de bomba, né? Que você sempre vai e sai direto ali, bastante picotadinha mesmo, até às vezes quase que para uma diarreia, mas não chega a ser diarreia. São pessoas que não estão absorvendo nutrientes. Quando a gente tem também essas fezes muito amolecidas, significa também uma desbiose e eu não absorvo nutrientes. Então, apesar de eu talvez consumir ali nas minhas refeições bastante vitaminas, minerais, eu não absorvo isso.
Então, eu começo a entrar em hipovitaminose, né? Eu começo a entrar em desnutrição, não pela falta de alimento, mas pela falta de nutrientes, porque desnutrição é isso, tá? Você pode estar aí acima do peso, com obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, e ainda assim estar desnutrido. Desnutrição não vem de magreza excessiva, desnutrição vem de falta de nutrientes. E isso independe a pessoa de ser magrinha ou de ser gordinha. Entendido? Podemos seguir aqui? Dúvidas? Podemos? E aí, então, eu não posso ter ele nem muito quebradiço, nem muito ressecado, ele precisa estar no formato de bananinha madura. Falta de água pode dar flatulência, mas geralmente a maior causa da flatulência, Karine, é, na verdade, o açúcar fermenta muito, o carboidrato que vira açúcar na corrente sanguínea, no intestino, fermenta. O que mais fermenta, o que a gente percebe mais fermentar, é o consumo de açúcar, tá? Que gera essa fermentação no nosso intestino. Mas tem alguns alimentos mais fermentativos para quem tem um intestino mais sensível ou está aí passando por uma sensibilidade, um intestino irritável, são os alimentos que causam flatulências. Por exemplo, tem gente que tem uma irritabilidade com brócolis, com couve-flor, com cebola. Isso não significa que é para todo mundo, mas são alimentos que fermentam mais. Repolho, tá? Então, tudo isso tem que ser observado. E em fases aí de crise, talvez eles tenham que ser retirados, tá? Então, vamos lá. Helena, então eu não tenho um intestino legal e entendi que ele não funciona todos os dias, ou funciona, mas não funciona como deveria. Como é que eu coloco ele na linha? Porque eu quero ter um intestino funcionando bem. Vamos entender, então. Aqui existem 4 pontos para que a gente tenha certeza de que o nosso intestino está sendo bem nutrido, tá? Que a gente está fazendo de tudo pelo intestino. Porque às vezes, quando a gente começa com uma dieta low carb, a maior queixa dos pacientes costuma ser essa. Quando eu faço low carb, meu intestino prende. Porque as pessoas têm a ideia de low carb, é muita proteína, muita gordura e esquecem totalmente da fibra. Esquecem totalmente da água. E esse intestino vai prender sim. Mas é porque a low carb prende? Não. É porque é uma low carb mal feita. É porque é uma low carb com baixa quantidade de fibra, baixa quantidade de vegetais, baixa quantidade de verduras, legumes, de frutas. Então, é importante a gente se atentar a tudo isso. Então, vamos lá. Quais são os 4 pontos que eu preciso me atentar e falar, eu fiz de tudo para o meu intestino funcionar e ainda assim ele não está de acordo. Primeiro deles, água, tá? E a água aqui, eu vou deixar agora as perguntas para o final para eu não perder o raciocínio. A água aqui, ela não é igual para todo mundo, como a gente dizia, né? 2 litros de água, toma 2 litros de água. Só que não. Tá? A água ela deve ser calculada por quilo de peso. Então, se eu tenho mais peso, eu vou precisar de mais água. Se eu tenho menos peso, eu vou precisar de menos. E vocês podem calcular que é 0,04 ml por quilo de peso. Então, 2 litros de água é só uma pessoa que tem 50 quilos. Então, 2 litros de água, na verdade, vai ser para pouquíssimas pessoas. A grande maioria precisa de mais de 2 litros de água, tá? Então, primeiro ponto, água, e não é pouco, é muita água. Tá? Calculem aí a quantidade que você precisa, a sua quantidade, tá? Segundo ponto, fibras, que eu falei aqui para vocês, que geralmente é o maior erro de quem começa a fazer low carb. É comer muita proteína, muita gordura e esquecer da fibra, esquecer dos vegetais, das verduras. E às vezes, quando eu pego um prato de low carb, é aquela carne, né? Bastante carne ali. E aí a saladinha é uma folha de alface e uma de tomate. Gente, o que de fibra tem nisso? Quando a gente fala fibra dos vegetais, das verduras, dos legumes, é a salada, né? São os vegetais, são as verduras. Então, eu preciso ali de pelo menos meio prato. Meio prato seu tem que ser cheio, não é a alface esticada para ocupar meio prato. É meio prato cheio de vegetais. Então, coloque ali tudo que você gosta. Alface, rúcula, agrião, escarola, brócolis, couve-flor, tomate, palmito. Tudo isso vai tendo fibra. Cenoura, chuchu, abobrinha. Não sei o que você gosta, berinjela. Você vai colocando aí para dar meio prato para a gente garantir essa quantidade de fibras, tá? Então, precisa ter uma boa quantidade de fibras. A gente precisa ter fibra pelo menos no almoço e no jantar.
nos intervalos ali ter, né, uma outra fonte de fibra, às vezes nas frutas. Então, tudo isso é importante. Então, água, fibra, vamos para o terceiro ponto, exercício. O exercício é extremamente importante também para eu cuidar desse intestino, para eu fazer esse intestino funcionar. Boa noite, Carolzinha. Que bom te ter aqui. Um beijo grande, meu amor. Saudades de você. Minha afilhada me prestigiando, gente. Deixa eu babar um pouquinho. Me perdoe. Então, vamos lá. Exercício físico. É importante você fazer atividade física regular. Porque assim como a gente ativa o nosso corpo, a gente também ativa a região do intestino. A gente coloca nossos órgãos para funcionar, a gente coloca o nosso intestino em movimento. Então, é importante a atividade física. Às vezes a pessoa está fazendo tudo certo, ela está comendo bastante fibra, ela está tomando bastante água, mas ela não faz exercício. Isso faz uma baita diferença para a circulação da região, para o funcionamento do seu intestino. E o último item aqui que eu trago para vocês se atentarem para um bom funcionamento do teu intestino, eu falo, cuide do teu intestino com muito carinho. Ele é o teu segundo cérebro e ele é um órgão extremamente importante, você não sabe o quanto, né? Então, o quarto ponto aqui do nosso intestino, desse órgão maravilhoso, são as boas gorduras. As boas gorduras, elas lubrificam fezes, né? E as fezes, para elas saírem mais fáceis, para elas terem esse formatinho que eu falei para vocês, elas precisam também estar lubrificadas, não só ter fibra, não só estar hidratada, mas estar lubrificada também para facilitar aí a passagem. Então, as boas gorduras, as oleaginosas em geral, castanha, amêndoa, macadâmia, tá? Vocês podem estar incluindo aí na dieta de vocês, o azeite, né? Azeite de oliva extra virgem, a própria manteiga, uma linhaça, então uma chia. Então tem que ter aí boas gorduras para lubrificação dessas fezes, tá? O próprio óleo de coco, o abacate são fontes de boas gorduras. E quando a gente fala em fibra também, muita gente, quando pensa em intestino, aqui eu vou até quebrar um mito, pensa no mamão. Ah, meu intestino só funciona quando come mamão. Na verdade, o mamão, a gente tem a papaina, que é uma enzima digestiva. Se você quer fibra, eu te aconselho você comer abacate ou coco. O abacate, ele tem 8 vezes mais fibra que o mamão e o coco tem 4 vezes mais fibra que o mamão. Então, a melhor fonte de fibras do que o mamão, não que eu seja contra o mamão, longe disso, mas se você busca a quantidade de fibra para o teu intestino funcionar, tente aí o abacate, que tem 8 vezes mais fibra, ou tente o coco, que tem 4 vezes mais fibra do que o mamão. E não fique, às vezes, só na monotonia do mamão. Por que eu falo disso? Porque a gente precisa de todas as frutas. Cada fruta, ela vai ter um tipo de vitamina, um tipo de mineral, por isso que eu falo, variar é a melhor saída. É a melhor solução, né, para uma dieta equilibrada. Porque um dia eu tenho a vitamina mais de uma fruta, outro dia eu tenho da outra. Então, quanto mais eu consigo variar, mais equilíbrio eu tenho para minha dieta, maior quantidade de vitaminas, minerais, mais bem nutrido eu estou. Sim, e aí então nós falamos da questão da desbiose, do intestino em desbiose. Ele vai fermentar, ele vai ou prender, ou ele vai soltar bastante. É importante a gente observar a questão da desbiose. E ainda assim, né? Eu fiz tudo isso, meu intestino tá ruim, eu preciso colocar ele nos eixos. É importante eu pensar nos prebióticos e probióticos, saber que existe diferença entre prebióticos e probióticos. A gente pode fazer um dia uma live só disso, porque é um assunto bem extenso, tá? Mas em resumo, os probióticos, né? Eles vão reparar a tua flora intestinal. São as bactérias que povoam o teu intestino, é a colônia, né? Aquilo que é o exército do bem, porque no nosso intestino a gente tem as boas bactérias e as más bactérias. O que acontece? Quando a gente está em desbiose, as más bactérias se sobrepõem às boas, então eu tenho mais bactérias ruins do que boas. E aí eu entro em desequilíbrio, eu entro em desbiose. No intestino saudável, eu preciso ter mais bactérias boas do que ruins. As ruins não vão deixar de existir, mas as boas, elas têm que se sobrepor. E os probióticos nada mais são do que as bactérias do bem que vão repovoar esse seu intestino. Então, às vezes é necessário, sim, o uso de probiótico, lembrando que probiótico tá longe de ser Yakult, tá bom, turma? Tá longe de ser Yakult. No Yakult a gente tem o Casei Shirota,
que é uma cepa de probiótico, é um tipo de bactéria, mas ali a gente também tem açúcar, e o açúcar vai fermentar mais, vai prejudicar mais do que ajudar. E a gente sabe que para um bom probiótico, né, ser um bom probiótico, eles agem por competição, então eu preciso de mais do que uma bactéria para ele agir. Só um minutinho que eu vou pôr o meu computador para carregar aqui, que a bateria está acabando. Não, esqueci de pôr para carregar, vou pedir um auxílio aos universitários aqui. Então, vamos lá. Então, um bom manipulado de probiótico ou um bom probiótico comprado pronto que tem aí uma boa quantidade de cepas, pelo menos umas 5 cepas para agir por competição. E ainda assim, se eu estou fazendo tudo bonitinho e eu não consigo, talvez eu precise de um pouquinho de fibra, né? Fibra além da dieta. Então, hoje em dia, existem bastante marcas aí que a gente sabe que são fibras extremamente boas, fibras que agem nas 3 porções do intestino, grosso, delgado esqueci agora o último. Então, a gente tem ali ele agindo nas 3 porções do intestino. Como fonte de fibras extra, a gente tem excelente fibras aí da marca Nutrata, da Essential, da Sanavita, tá? A gente tem marcas muito boas de fibra que talvez você esteja no momento que você precisa colocar fibras a mais. Lembrando, tá? Pode falar, não tem problema. Lembrando, toda vez que eu aumento fibra, a fibra ela é seca, então ela pede água. Toda vez que eu aumento fibra, eu tenho que aumentar a água. Um grande erro das pessoas é aumentar a fibra e esquecer da água. Aí mais prende do que solta, tá? Então a fibra pede água, quanto mais fibra, mais água. Combinado? Deixa eu então ir para as perguntinhas de vocês. Eu acho que eu terminei. Cuidado com o uso de laxantes, tá? O laxante ele vai agir por irritação, né? E aí, se eu tenho eu começo a agredir a parede do meu intestino, né? Eu tiro todas as bactérias quando eu uso laxante. Meu intestino esvazia inteiro e aí eu vou levar ali 2, 3, 4 dias para encher esse intestino de novo e as fezes que vão sair lá no final já estão ressecadas de novo. Então, cuidado com o uso de laxantes, principalmente esses chazinhos de ervas que vocês costumam utilizar e acham que são inocentes, sene, né? Cáscara sagrada, tem estudos aí relacionando câncer de cólon, câncer de intestino, com o uso de sene, com o uso de cáscara sagrada, tá? Obrigada, sua querida. Obrigada, Paola, Carla, Simone, Nádia. Que bom, obrigada. Fico feliz que você tenha gostado. Ana, Janaína, Grace, Casemiro. Vamos ver aqui, então, no Insta. Estou aberta a dúvidas, queridos. Vamos lá, então. Vocês gostaram da live? Vocês podem aí mandar coraçõezinhos e ok, se vocês gostaram, se foi bom. Vamos lá. Vou pegar aqui. Cheio de coraçãozinho, muito bom. Muito bom, eu tô puxando as perguntinhas, tá bom? Que eu quero tentar responder todos vocês. Obrigada, Juliana, que bom que foi boa a explicação. Vamos lá ver. Então, os gases, eu falei, né? Fermentação, sinal de desbiose. Os corações não param. A falta de água pode causar flatulência, porque, na verdade, você está prendendo o teu intestino, as fezes estão entrando em putrefação. Acreditem, existem, além das fezes serem já, né, resto ali, elas podem apodrecer ainda mais, chegar no estado de putrefação. Quando ela fica ali 2, 3 dias, ela já entra no estado de putrefação, então eu tenho ali a flatulência, tá? Vamos ver o que mais eu tenho de pergunta. Tenho intolerância à lactose. Mesmo eliminando a lactose, meu intestino é muito preso. Então, tem que verificar esses 4 pontos que eu te falei, Juliana, tá? Ainda assim, se não funcionar, pensar em repovoar esse intestino. E muitas vezes a gente utiliza um protocolo de limpeza intestinal, que eu utilizo bastante em consultório, ou um próprio detox para a gente limpar esse intestino, né? Então, é igual um terreno vazio, abandonado, cheio de mato. Eu vou lá, mando um caminhão limpar, tirar tudo, e aí depois eu tenho que adubar. Né? Não adianta eu colocar adubo, por exemplo, como probiótico, o intestino muito sujo. Então, o ideal é a gente limpar esse intestino, tá?
Aí o protocolo de limpeza intestinal entra muito bem. Qual é o cálculo? 0,04 ml por quilo de peso. Então, se eu multiplicar 0,04 por 50 quilos, por exemplo, vão dar 2 litros. Mas são poucas as pessoas que têm 50 quilos. Então, a maioria de nós, inclusive eu, precisamos de mais do que 2 litros de água por dia. Vamos lá. Sim, o kefir é um tipo de pré-biótico, tá bom? Então, assim como os probióticos, desculpa, os probióticos, kefir é um probiótico. Assim como os manipulados que eu falei para vocês, o kefir e a kombucha são excelentes probióticos que vocês podem estar utilizando, sim. Fala uma marca de probiótico. Pronto, da Vitafor, tá? O Sinfor da Vitafor é um excelente probiótico. Que bom, fico feliz que você tenha gostado, Kelly. Silvana Kelly, se não me engano. Obrigada, Ju. Então, falei, Ju, tá? O da Vitafor é um excelente probiótico, podem utilizar. Ideal é que seja à noite antes de dormir, tá? Longe de refeição e líquido quente, porque ali eu vou ter 6, 7, 8 horas de sono e meu intestino é só com probiótico para ele repovoar mesmo, reparar sem mais nada, tá? Que bom, fico feliz. Todos meus falou que estava gostando da live, chegou atrasada, fico feliz. Que bom, Débora. Obrigada, meu amor. Gente, mais dúvidas? Como assim? Vocês vão me deixar embora tão cedo? Ninguém tem dúvidas aqui? Precisa arrumar isso, viu, Suelen? Então, precisa... A questão da compulsão pode até estar ligada ao intestino. Como a gente falou, a produção da serotonina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar, prazer e saciedade, é produzida no intestino saudável. Se esse intestino não está saudável, você pode até estar buscando alimentos que deem mais prazer, que deem, né, mais saciedade, buscar mais alimentos do que o normal pela questão intestinal, tá bom? Mais dúvidas? Se vocês me disserem que não, se não cair nenhuma perguntinha, eu vou me despedir de vocês para não ficar muito extensa, para quem quiser depois assistir gravado, conseguir uma live mais enxutinha. Mais um minutinho para vocês. Lembrando aqui que muita gente tem me perguntado, algumas pessoas têm me perguntado pelo direct, outras mandam aqui no próprio Instagram, no próprio Facebook, sobre o desafio. Não dá para entrar nessa turma que a gente está fazendo agora. Lá dentro do desafio a gente faz o protocolo de detox, sim, né? E a gente fala bastante sobre intestino, sobre probióticos, sobre fibra. Essa turma já está em andamento, nós estamos hoje no 17º dia. Então, não tem como entrar, e para isso eu abri uma turma relâmpago que começa segunda-feira. Então, se você tem interesse, eu não sei se vai ter como disponibilizar o link aqui do desafio, que vai começar segunda-feira. Vou ver se os universitários me ajudam aqui. Sim, pode ajudar porque a gente, a Ibirá, pode ajudar porque a gente melhora o pH, então a gente melhora a digestão como um todo. Mas ela sozinha não faz milagre, assim como o alimento sozinho, como o mamão sozinho, o abacate sozinho, né? Não vai fazer efeito se você não tiver todo esse conjunto que eu falei para vocês. Síndrome do intestino preso, é melhor cortar carboidrato? Eu não conheço síndrome do intestino preso. Eu conheço síndrome do intestino irritável, tá? E intestino preso, prisão de ventre. E aí, o carboidrato, ele fermenta. Não necessariamente tem a ver com o intestino preso, tá? Tem a ver com fermentação, tem a ver com desbiose, Thalita. Mas eu sou fãzinha da low carb, né? Acho que quem me acompanha sabe bem disso. Eu vou ver se ele consegue colocar aqui o link, senão vocês me chamam, tá bom? Para participar da próxima turma, eu não tô vendo ele colocar aqui, mas vocês podem me chamar no direct, vocês podem me chamar aqui pelo Facebook, que eu coloco o link do desafio. Nos últimos posts também tem. Procurem lá também na minha bio, que também tem lá. O glúten, né? O glúten é altamente inflamatório. Isso a gente sabe que ajuda muito quando a gente retira a todo esse processo de desinflamar. A minha pequena, ela tem uma questão de reação ao glúten justamente com isso. Quando ela come o glúten, o intestino dela para de funcionar.
né? Então, o glúten pode sim ter bastante ligação, e não necessariamente você é celíaco. Você pode só ter uma intolerância ao glúten com alguns sinais, como prisão de ventre, alguns têm dor de cabeça, né? Então, ficar atento aos sinais. Sim, amores, posso ir então? Vou desligar aqui, combinado? Um beijo grande, espero ter esclarecido a dúvida de todos vocês sobre intestino. Fico à disposição se vocês quiserem me mandar também temas para as próximas lives. Vou ver se eu fico aqui mais educadinha com vocês, se eu venho mais com uma frequência maior. Então me deixem assuntos, às vezes eu não faço porque eu não lembro de assunto, me peçam, tá? Que eu tô aqui disponível também para ajudar vocês. Um beijo grande, turma, fiquem com Deus.